Você já teve a sensação de que existe algo errado com o mundo? Algo que ninguém explica? Hoje, você vai descer comigo por um dos lugares mais perturbadores da internet. O iceberg das teorias mais obscuras já criadas. Mas cuidado, quanto mais fundo você desce, mais difícil é voltar. Esse iceberg é dividido em 3 níveis. Na superfície, teorias populares. No meio, ideias que começam a incomodar. E no fundo, coisas que talvez você preferisse não saber. Vamos começar. No topo do iceberg está um dos lugares mais famosos e misteriosos do planeta, a Área 51. Uma base militar no meio do deserto, isolada, vigiada e por décadas, oficialmente negada. Por muito tempo, o governo sequer admitia que ela existia. Mas então, admitiu. E isso só levantou uma pergunta ainda maior. Se esconderam a base por tanto tempo, o que mais ainda está escondido lá dentro? Relatos de ex-funcionários e denunciantes começaram a surgir. Alguns afirmam ter visto objetos voadores com movimentos impossíveis, tecnologia muito além do que conhecemos, e até corpos de origem não humana. Mas talvez o mais estranho não sejam os relatos, e sim o comportamento. A área é extremamente protegida. Espaço aéreo restrito, placas com ordens claras. Não ultrapasse. Por quê? O que poderia ser tão importante a ponto de precisar de tanto sigilo? Testes militares? Ou algo que não deveria ser descoberto? Porque se for só tecnologia, por que tanto mistério por tanto tempo? Agora uma teoria que não envolve um lugar, mas sim pessoas. Ou melhor, uma organização. Os Illuminati. Uma sociedade secreta que, segundo a teoria, existe há séculos, operando nas sombras, influenciando tudo ao nosso redor. Governos, economia, mídia, até a cultura pop. A ideia é simples e assustadora. O mundo não seria controlado por líderes visíveis, mas por um grupo invisível. Alguns acreditam que sinais estão por toda parte. Símbolos repetidos em filmes, em clipes musicais, em grandes eventos. O famoso olho que tudo vê. Coincidência? Ou uma forma de mostrar poder sem se revelar completamente? Há também quem diga que grandes decisões globais, guerras, crises, mudanças econômicas, não são aleatórias, mas sim planejadas, orquestradas, como peças de um jogo onde a maioria das pessoas nem sabe que está participando. Mas aqui está o ponto mais inquietante. E se você nunca pudesse provar? E se o controle fosse invisível demais para ser percebido? Até aqui, tudo pode ser descartado como teoria ou coincidência. Mas agora as coisas começam a mudar, porque o próximo nível não questiona apenas o que está escondido do mundo, mas a própria estrutura dele. Agora as coisas começam a ficar estranhas de verdade. E se o planeta Terra não fosse como aprendemos? A teoria da Terra Oca sugere algo impossível. Que abaixo da superfície existe um mundo inteiro escondido. Não cavernas comuns, mas um ecossistema completo. Com oceanos internos, florestas gigantes e até um sol próprio no centro da Terra. Parece ficção, mas ao longo da história surgiram relatos que alimentam essa ideia. Exploradores que afirmaram ter visto entradas gigantescas nos polos. Pilotos que relataram falhas estranhas em instrumentos ao sobrevoar certas regiões. E mapas antigos que mostram estruturas que não deveriam existir. Alguns teóricos dizem que esse mundo não está vazio, mas habitado por civilizações mais avançadas que simplesmente não querem ser encontradas. E se isso for verdade, então existem 2 mundos acontecendo ao mesmo tempo. Um na superfície e outro escondido bem abaixo de você agora.
E agora entramos em um território ainda mais desconfortável. Porque essa teoria não fala sobre o planeta. Ela fala sobre você. Os Anunnaki. Segundo essa ideia, seres antigos vieram à Terra milhares de anos atrás. Mas não como visitantes, como criadores. Algumas interpretações de textos antigos sugerem que eles manipularam o DNA humano, misturando sua própria genética com a nossa. O objetivo ainda é debatido. Criar uma espécie inteligente? Controlar a humanidade? Ou simplesmente nos usar? Há quem acredite que esses seres foram interpretados como deuses no passado. Mas e se não fossem deuses? E se fossem apenas tecnologicamente superiores? E tem mais. Algumas teorias dizem que eles nunca foram embora, que ainda estão aqui, observando, influenciando, talvez até guiando o rumo da humanidade. Se isso fosse verdade, então a história humana não seria realmente nossa. Até aqui, ainda estamos tentando entender o mundo. Mas o próximo nível não questiona o que existe nele. Questiona se ele existe de verdade. Agora chegamos a um ponto onde a pergunta muda. Não é mais o que está escondido no mundo, mas sim, e se o mundo não for real? A teoria da simulação sugere que toda a realidade, tudo o que você vê, sente, vive, é apenas um sistema artificial, uma construção, como um jogo extremamente avançado. Cada pessoa, um personagem. Cada escolha, uma linha de código. Cada memória, um dado armazenado. Parece impossível, mas pense por um instante. Já aconteceu de você ver algo estranho demais para explicar? Coincidências perfeitas, sensação de déjà vu, momentos que parecem repetidos, como se algo tivesse falhado ou sido reiniciado. Alguns cientistas e filósofos já consideraram essa hipótese, porque, teoricamente, seria mais fácil simular uma realidade do que criar uma do zero. Mas aqui está o que realmente assusta. Se isso for verdade, quem está controlando? E por quê? E agora, o nível mais profundo do iceberg. Um lugar onde poucas teorias chegam e menos pessoas ainda querem permanecer. Algumas ideias sugerem que não estamos sozinhos, mas não no espaço. Aqui, agora, ao nosso redor. Entidades que não vemos, não ouvimos, não conseguimos compreender, mas que podem estar presentes o tempo todo, observando, influenciando, sem nunca se revelar. Não deixam provas físicas, não aparecem diretamente, mas deixam rastros sutis, pensamentos que não parecem seus, mudanças inexplicáveis de comportamento, sensações de estar sendo observado mesmo sozinho. Coincidência ou interferência? Alguns acreditam que essas entidades operam em uma camada da realidade que nossos sentidos simplesmente não conseguem acessar, como se estivéssemos olhando um mundo incompleto. E o mais perturbador é a possibilidade de que isso seja intencional, que nós não fomos feitos para perceber. Porque se percebêssemos, talvez não conseguiríamos continuar vivendo normalmente. Você chegou ao fundo do iceberg e talvez tenha percebido algo. No começo eram apenas teorias distantes, mas quanto mais fundo você desceu, mais elas começaram a se conectar. Controle, origem, realidade. Tudo ficando cada vez mais incerto. E agora fica a pergunta: o que é realmente verdade? E o que foi feito para parecer verdade? Talvez o mais assustador não seja o que está escondido, mas o fato de que a gente pode nunca descobrir.
E se isso te fez pensar, então você já começou a enxergar além da superfície. Siga o Atlas do Desconhecido, porque ainda existem camadas que a gente nem começou a explorar.